Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Faltam 2 dias para a seleção brasileira estrear na Copa do Mundo e a Copa começa hoje com 2 jogos. Hoje tem às 16 horas México e África do Sul. Às 23 horas tem Coreia do Sul e República Tcheca. Começa hoje, galera, a Copa. Para quem gosta de futebol, é um prato cheio, né? Bem, vamos falar aqui de seleção brasileira. Temos aqui esse corte do debate do Jogo Aberto da Band, repercutindo a entrevista coletiva do Rafinha e trazendo também informações da seleção brasileira. Galera, deixa o like, se inscreva aqui no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. As imagens são da Band, canal Jogo Aberto, link na descrição como créditos. Fala aí, Renata Fã. O Rafinha... Chico Garcia, eu gosto porque você traduz pra gente, não é? Você vai a fundo e analisa a psicologia. O que ele quis dizer com isso? O que ele está pedindo numa resposta como essa? O Rafinha é um cara que sofreu na pele o que é essa desconexão ou o chamado hate, né? Aquele ódio de alguns torcedores quando a fase não tá boa. A declaração que ele deu naquela entrevista para o Romário, depois da derrota para a Argentina, a fase que nós estamos ainda, né, de certa forma. Ele quer carinho? Eu acho que sim, porque assim, o Rafinha é um cara muito valorizado lá fora, ele falou sobre isso até na entrevista, e no Brasil ele saiu muito cedo e ele não corresponde com o seu futebol na seleção o que ele representa no Barcelona. Então, essa desconexão, ela não é só da torcida com o time, é dele também com a nossa seleção brasileira. Acho até que ele fez um bom jogo no primeiro tempo diante do Egito, mas é muito pouco ainda pelo que ele joga lá fora. O Rafinha é um dos melhores jogadores do mundo. O que ele jogou no Leeds, a ponto do Barcelona o contratar, o que ele fez em temporadas recentes, jogando por dentro muitas vezes. Um cara extremamente decisivo em jogos grandes, mas na seleção, não sei se pesa, não sei se é o estilo, não sei se é o esquema que não favorece, não sei se é a responsabilidade que realmente é muito grande quando você veste uma camisa da seleção numa Copa do Mundo, mas ele está pedindo apoio para que ele possa render, quando na verdade a gente sabe que é o inverso, né? Na medida em que eles começarem a render nessa Copa, a galera vai junto. Agora, Sgarbi, eu tô curiosa porque eu nem vou contar, mas vocês podem adivinhar qual foi a primeira figurinha que eu desejei no meu álbum em relação à seleção brasileira. A primeira, aquela que você quer abrir o pacotinho. O Alisson. Não vamos falar... já sei, né, cara? Alisson, né? A pergunta pro Sgarbi. Claro, É o primeiro do time. Eu quero saber qual era a colocação do Rafinha nesse seu desejo de que ele aparecesse no seu álbum, quando você abrisse aquele pacotinho. Porque o Rafinha, eu não sei, eu acho que ele é um cara que tem tudo, mas eu confesso que ele não é nunca o número 1 das pessoas no Brasil. O Rafinha, assim, e sendo muito sincero, eu conheci o Rafinha, um cara gente boa, cara humilde, mas eu tenho a impressão de que em entrevista ele vai mal. Ele se expressa mal, mas é verdade, ele se expressa mal. Tá mal assessorado? Não, mas a expressão, assim, porque... Cara, na moral, acompanhei a entrevista coletiva completa, postei no canal, não achei nada demais. Não tenho críticas a fazer ao Rafinha pelo que ele falou. Pelo contrário, achei a entrevista muito boa. Bem descontraído, né? Bem de boa. Tava bem suave, bem leve. Das férias, né? Só falar sobre isso, né? Não, aí ele fala das férias. O jogador não quer largar as férias pra jogar na seleção. Falou isso, muita gente interpretou dessa forma. A da Necessaire, que aí o torcedor também, mas foca no futebol, não na Necessaire. Aí tem essa que o Chico falou qual que você falou? Mas essa do Romário, que ele provocou os argentinos e deu um prato cheio pros argentinos. Porrada neles, ele não viu a cor da bola. Não, e tomou um sacode aí dos caras. Ele coloca a mão no rosto dele ali, empurram ele, o Dibo dá uma ombrada. Exato. Então tem a O impressão Brasil tomou 4 gols. Então eu tenho a impressão que ele se expressa mal na entrevista, principalmente quando tá representando a seleção. E aí, cara, o povo já tá, querendo ou não, eu tô sentindo uma aproximação, né? Isso é muito bacana do povo com essa Copa do Mundo no modo geral. Tamo animado, curtindo, vai ser bacana, as ruas pintadas. Só que é numa entrevista, vai falar, eu tenho mais carinho fora do que dentro. Eu, no lugar dele, mesmo sendo essa pergunta, no modo geral, evita a polêmica na entrevista, nesse momento. Então eu tenho a impressão que ele se expressa mal. Numa Copa como essa, se ele vai mal bem... assessorado também, né? Mas não é nem assim. Ali esses caras têm de tudo. Mas o Ronaldo... De manicure, pedicure e a cabeleireiro. A cabeleireiro. Tem tudo. Eu acho que é muito mimimi, muita chatice também da imprensa, né, cara? Ficar pegando no pé do Rafinha por causa da entrevista de ontem, não teve
Nada de polêmico na entrevista de ontem. Se o jogador é politicamente correto, reclama. Se o cara fala o que pensa, reclama. O povo também gosta de reclamar, hein? Garanto que alguém vai reclamar que eu tô comentando no vídeo. Eu sou um escritório, Não viu velho. que o Memphis levou o cabeleireiro dos jogadores do Corinthians? Olha lá, pra o Memphis, Copa? então, o Memphis levou. Vê se o Memphis dá uma dessa. Mas Aí, eu do levaria nada. o seu cabeleireiro? Eu levaria meu cabeleireiro e meu manicure. Esse é bom, Mas hein, aí Rafa? ele não tem nem Ô, assessoria, mais o que ele fala, Ronaldo. o que ele pensa e o jeito que se expressa também. Então eu sinto que ele tem essa dificuldade na entrevista. Dito isso, se o Rafinha chega numa Copa e arrebenta, pô, o melhor jogador da seleção, ninguém vai lembrar da entrevista. Vai todo mundo só focar no Rafinha, que vai virar um ídolo nacional, campeão do mundo. Então eu espero que em campo ele corresponda, porque se espera muito mais dele na seleção pelo que ele faz no Barcelona. E arrumou uma pressão extra. Doutor Marco Aurélio Cunha, se você estivesse lá conversando com os jogadores, fazendo aquele papel de bastidores, qual seria o seu conselho para o Rafinha para essa Copa? Eu acho que faltou o Rafinha conviver mais no Brasil. Ele saiu do Avaí e eu me lembro bem quando ele foi convocado a primeira vez. Ele talvez tenha perdido a conexão com o torcedor brasileiro, os anseios do futebol brasileiro, do torcedor brasileiro, as dificuldades econômicas do país. Então, de repente, vai para um clube como o Barcelona, que é gigante, talvez um dos maiores do mundo, e ele fica com aquele resultado dele, pessoal, individual, e não tem conexão com o Brasil. Isso gera nele um princípio de resposta imediata, sem pensar, desafio, que eu vejo que essa geração desafia muito o que se fala, né? Qualquer pessoa dos 20 e poucos anos está desafiando alguma afirmação de alguém mais velho. E esse desafio não leva a nada. Eu falaria para ele ficar na dele, polemizar o mínimo possível, jogar o máximo possível e não se tornar o protagonista de si mesmo, seja do time. Eu acho que aí falha, sim, a comunicação, o Sgarbi tem razão, falha uma orientação, acho que os mais velhos têm que falar para os mais novos, mas os mais novos precisam querer ouvir os mais velhos. Aí mas é por aí. fala na cara. Fala olhando na cara. olhou pra você. Agora, o Rafinha falou também sobre pressão. Pega essa. Eu acho que eu senti mais pressão naquela Copa de 22 do que nessa Copa, porque me vendo com os olhos de hoje, na Copa de 2022 eu cheguei muito imaturo para a Copa, não só na seleção, no Barcelona também estava chegando, estava no período de adaptação, na seleção também estava jogando, mas ainda assim sentia que não estava totalmente adaptado com a seleção brasileira, com o que é vestir a camisa da seleção brasileira. E na Copa de agora eu me sinto muito mais preparado pelo meu momento no clube, me sinto mais preparado por entender o meu momento na seleção, o meu lugar na seleção. E a pressão, ela vai existir sempre, cara. A partir do momento que a gente veste a camisa da seleção brasileira, a gente tem que saber que a pressão, ela vem junto, né? É a única seleção que ganhou 5 Copas do Mundo. Então, se a gente não estiver preparado para a pressão que vem por trás de vestir essa camisa, acho que a gente não pode estar disputando um torneio desse nível. Peraí, ele tá pressionado ou não tá? Porque ele começa falando que para essa Copa, ele se vê com menos pressão do que na Copa de 2022. E agora ele termina falando que não tem como não ter pressão. Ou seja, houve uma incoerência aí na fala do Rafinha, mas não vejo polêmica nenhuma no que ele falou, tá? Não vejo nada, zero. Só quero ver agora o que eles vão falar. Será que vão criticar essa fala dele também? Eu não critico. Eu me sinto há muito tempo conectada diretamente com o Rafinha, porque ele é colorado como eu, então tá tudo tá bem. explicado. Mas isso não tem nada a ver com Copa do Mundo, é outra história, a responsabilidade é maior, né? E ele nunca jogou no Inter, é uma pena, quem sabe. Encaixou o Inter, você conseguiu encaixar o Inter no meio da reserva. Eu preciso de felicidade pré-Copa. de um lado, Rafinha do outro. Que loucura. Pegou o Ronaldo, coloca o Corinthians no meio do negócio. Olha só quem chegou. Olha quem chegou. Everton Guimarães, o nosso HG. Eu quero saber a sua opinião sobre Rafinha. Psicologicamente, ele está preparado para ser o craque da seleção, para ser um protagonista? Porque já não é a primeira Copa e agora ele chega, segundo ele, mais tranquilo, já passou aquele frio na barriga. Qual é a sua expectativa? Boa tarde, buenas.
Ô, Renata, boa tarde, embora você esteja de azul, em homenagem ao Grêmio, você tá aí porque você quer que seu lugar é aqui, ó. Seu lugar é aqui, ó. E, ó, meu coração é vermelho, Renata. Viva o nosso Colorado. Viva o nosso Colorado. Renata, um frio na barriga do Ulisses seria basicamente um inverno inteiro, né? Na do Rafinha, eu não acredito que seja tão intenso, né? Se ele está dizendo que a pressão foi maior antes do que agora, isso é bom. Eu não quero o Rafinha para genro. Não quero. Eu não avalio o que o Rafinha faz fora de campo. Problema dele. Se ele pipocou para a Argentina, que ele não pipoque na Copa. Ali não foi só ele que pipocou, não, tá? Ali o Brasil estava desorganizado, o Brasil estava desunido, os caras pipocaram para a Argentina naquela oportunidade e, inclusive, deixaram os coleguinhas, deixaram que fizessem com ele, Rafinha, o que bem entendessem. Só que ele foi vítima das próprias palavras. Porque quem fala o que quer, ouve e arca com as consequências que não quer. Então ele falou demais. Tem uma amiga minha, chamada Renata Guimarães Fã, que ela diz uma coisa que é a seguinte: em podcasts, normalmente a turma relaxa demais e às vezes fala o que não deve falar. E é uma verdade. Essa colega minha diz isso. Eu não vou em podcast porque eu acho que relaxa demais, às vezes passa do ponto. E é isso, Renata. Ele falou demais, ele relaxou demais ao lado do Romário. E ele falou demais. Só que depois, quando você fala, você tem que bancar. Só que não era só ele. O Brasil pipocou para a Argentina. Todo mundo pipocou, Renato. E os caras dos outros ficaram assistindo. Revoltante. Vamos vingar um por um nessa Copa. Vamos tirar a Argentina, vamos tirar a Espanha, não. Vamos tirar a França e seremos Por que não? hexa. Pode Por que não? gravar. Agora, YouTube da pequena pra vocês. Que isso? A calçada da pequena pra vocês dois, olha isso. Eu não sei, são grudados. Deixa eu falar, é uma calçada. Grudado. Deixa eu te explicar. Reforçado. A calçada não é uma, ele não é uma calçada. É um local, um Calçadão. canteiro com muitas árvores, entendeu? Que termina numa pracinha aqui atrás. Que tem James Madison. É um memorial a James Madison. Entendeu? Que é o fundador da cidade, entendeu? Até o final da Copa, Ulisses, a gente quer 5 frases em inglês, uma atrás da outra suas. O fundador da cidade e os que vão I love afundar a you. cidade. I love you. Não, ele tá mandando bem no inglês. Ele tá mandando bem, ele tá pedindo... Ó, já pediu o number 1, o number 2, number 3. Ô, Capela, Fazer que nem um amaral. agora eu quero que vocês mandem um comentário sobre o Rafinha, a coletiva, ele falando sobre conexão com torcida brasileira. O Rafinha, que é uma das grandes esperanças da seleção para essa Copa. Nossa, aí que mora o perigo, né? Aí que mora o perigo. Você sabe que eu não sou um cara ranzinza, nem azedo e muito menos pessimista na vida. Não sou. Mas eu sou um cara que eu analiso aqui o pacote, eu analiso o todo, né? Eu gosto de cara com personalidade, mas gosto do cara com a personalidade que fala, faz e acontece. O cara que fala, e aí pega e deixa acontecer, ou não toma a liderança da situação, pra mim não conta. O meu ponto de vista, eu acho que talvez seja uma opinião impopular. Da mesma forma que existe treinador de clube e de seleção, existe jogador de clube e de seleção. Existe jogador de primeiro tempo titular e existe jogador que só rende quando entra na segunda etapa. Até onde me consta aqui, a gente vai ter dificuldade para listar aqui 5 bons jogos do Rafinha com a camisa da seleção brasileira. Então, até hoje, me consta que ele é mais clube do que seleção. Pronto. Tem 2 dias para a estreia. Eu imagino que o Ancelotti já deva saber qual é o time titular, só que vai continuar testando, vai continuar treinando. Vocês acham que ele não tem convicção ainda dos 11 iniciais da Copa? Pero no mucho. Não tem. Não? Tem. Ele tá... Não tem nada. Ele tá... Ele não define... Acho que vai ser o Danilo, que é a grande dúvida, em vez do Ibañez. Eu assim, a minha seleção, cara, é totalmente prática, né? Daqueles jogadores que vestem a camisa da seleção brasileira e conseguem jogar. Então você tem jogador que consegue jogar, né? O Santos na esquerda, para mim, é fundamental. Eu acho que é bem melhor. É um jogador de muito mais qualidade. É um cara que apoia com qualidade. Tem muito mais toque de bola, o Douglas Santos. Se você pegar... no ataque, o meio de campo do Brasil, eu já falei, o meio de campo do Brasil, o Casemiro eu tô pondo na amizade, entendeu? Dúvida no Casemiro se eu colocaria, mas vai, Casemiro, Bruno Guimarães e o Danilo Santos.
Na frente tem que ser o Endrick que tem que jogar. O Rafinha, eu faço ressalvas. Ele foi humilde na coletiva ontem, foi humilde. Não é ele, tá? Não é ele, não. Aquela lá não é o Rafinha. O Rafinha não é humilde em nenhum momento da vida. Se você comprar o Rafinha por quanto ele vale e vender por quanto ele acha que ele vale, você fica milionário. Então é o seguinte, e o Vini Júnior, e o Endrick e Vini Júnior. Mas ele não vai fazer isso. Entendeu? Ele não vai fazer. Só concordo com o Ulisses Costa na escalação do Endrick lá na frente, tá? Fazer isso. Ele não vai. E o Danilo vai ser o lateral direito. E não tem qualidade para ser lateral direito, não é rápido, vai tomar a bola nas costas. E aí ele vai fazer o quê depois do segundo jogo? Espero que vença esse primeiro. Se vencer esse primeiro, Renata, vai ser um alívio. Se fosse um lateral palmeirense, garanto que os caras estariam apoiando, né? Mas como é um lateral do Flamengo, né? Eles criticam, né? Os dois laterais, eles criticam. Só porque é do Mengão. Se fosse do Corinthians, São Paulo, até do Santos, Palmeiras, garanto que eles estariam elogiando. Lucas Paquetá é bom demais. E os caras não dão moral. Para mim é o seguinte, Rê, eu já trouxe sua opinião aqui, fui mastigado nas redes sociais, meus amiguinhos aí no estúdio pisaram no meu pescoço, mas eu percebo que cada vez mais que eu endosso o meu couro, eles vão vindo pro meu lado. Esse aqui era contra, agora tá vindo pro meu lado. Vocês aí estão vindo pro meu lado. Não, tá vindo sim, tá vindo sim. Porque você falou também que você tá concordando. Não, você tá concordando que o Ancelotti tá perdido no comando. Acho que sim. Isso, mas antes você... Não, ele sabe o que ele tá fazendo e tal. Perdido no comando é muito. Ele tá... Gente, atenção. O Ancelotti... Ai, galera, daí a seleção brasileira vai e ganha na estreia do Marrocos. Aí esses bobão aí na segunda-feira vão estar babando. O Ancelotti é o cara, o Ancelotti é genial, né? Não, mas não é uma dúvida ou outra. Ele estava com dúvida se levava ou não o Neymar. Aí ele engoliu sapo e levou. Aí ele estava em dúvida da lista dos 26. Aí ele viu que ele fez bobagem e teve que corrigir uma rota. Agora ele está em dúvida de quem ele coloca nas laterais. Agora ele está em dúvida do time que vai ser titular. Pô, o cara está em dúvida faltando 2 dias, 48 horas para a estreia da seleção numa Copa do Mundo. Tá em dúvida. Você que pensa que ele tá em dúvida. Ninguém tá na cabeça dele para saber se ele tá em dúvida. O cara pode estar convicto também do que ele pensa, do que ele quer, né? Aí se fosse um técnico brasileiro, tava todo mundo batendo. Pois é, agora aqui o pessoal não tá muito com vocês, não. Tem nada a ver com o que você falou aí, ó. O pessoal tá achando que o Ancelotti já sabe o que vai fazer, já testou o suficientemente. Claro, eu sempre digo que o jogo em si, valendo, Cicinho, ele vai mostrar pro treinador quem merece ser titular ou não. E não adianta, tem que controlar o nervosismo da estreia, a ansiedade, é Copa do Mundo. Quem se sentir mais à vontade, rapidamente vai permanecendo no time. Exatamente, o treinador vê isso também durante os treinamentos, né, Renata? O desenvolvimento dos jogadores. O Ancelotti, ele falou após o jogo, o último jogo do Brasil, ele falou que ele já tinha o time titular. Então, assim, não há uma confusão na cabeça do Ancelotti. É que nós estamos criando algo aqui que a gente acha que esse deve entrar ou aquele, mas o treinador, ele tem a convicção dele. Até porque se ele não tivesse a convicção dele, não tinha feito tantas mudanças. Então, ele testou para ver esquema de jogo, para ver o jogador que consegue sair melhor. Então, assim, o time titular, ele já tem em mente. A gente espera. Boa, Cicinho. É o que eu penso, cara, também. Ninguém tá dentro da cabeça do cara pra saber o que ele tá pensando, pra julgar o cara, né? Falar, ele não tem ainda o seu 11 titular. Lógico que tem, cara. Com tanto teste, ainda tem o treino de hoje e o de amanhã ainda, pra ele definir 100%. Para que eles consigam... Dá pra falar que tem confusão na cabeça do Capelanes, né, cara? Porque o cara escutou o Ancelotti falando, o Cicinho trouxe aqui. O Capelanes, ele faz confusão com menos, ele derruba tudo que tem no meio do lanche. Não dá. O Ancelotti já falou que tem o time. Ele não vai abrir de bandeja pra seleção marroquina, também é o time que vai jogar, irmão. Sabe o que eu acho? É que tem 15 minutos só liberados para a imprensa. A imprensa fica sem assunto. Tem tanta gente lá cobrindo e aí o pessoal tá meio que sem assunto e fica nessa. Ai, uma hora é o Ibañez, ai, uma hora é o Danilo, ai, o Alexandre, uma hora é o Douglas. Eu acho que o Ancelotti, se tem alguém que já teve tempo suficiente para estar convicto, é ele. Agora ele está conhecendo melhor os caras, pode até mudar durante a Copa. Mas o time da estreia, Edu, se ele não tiver na cabeça hoje, quinta-feira, sendo que o jogo é sábado, aí complica. Não, o time eu acredito que ele já tenha.
Agora, se vai manter esse time ao longo da Copa do Mundo, aí é outra escola. Vai depender dos jogadores performar dentro do campo. Agora, para mim, a minha seleção não era essa. Eu colocaria outros jogadores. Mas a gente tem que respeitar, até porque ele está ali no dia a dia, ele está conhecendo os jogadores, tem jogadores de confiança dele, porque isso é importante também para o treinador. Gosto é igual... Cada um tem um, né, cara? Então, tipo assim, o Ancelotti sabe o que tá fazendo, né? Não é possível que o maior treinador que ganhou tudo não saiba o que tá fazendo na seleção brasileira, né? E alguns comentaristas querem... Nossa senhora, velho. Querem criticar o Ancelotti. É palhaçada isso, né, velho? Também colocar o jogador que sabe o que pode render. Então eu entendo assim, ele não, para mim não está perdido. Tem a convicção e tem que acreditar nessa convicção. Agora, todos nós aqui imaginávamos outra seleção, mas a gente vai estar torcendo pela seleção brasileira. Muito bem, a Copa do Mundo da FIFA começa hoje às 16 horas. Tem México e África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca às 23 horas, tá, galera? Bem, esses dois jogos aqui são de hoje, né? Amanhã, sexta-feira, tem Canadá e Bósnia. Deixa eu diminuir aqui. Tem Catar e Suíça no sábado, tá? Sabadão também tem Brasil e Marrocos e Haiti e Escócia. Que beleza, hein? E galera, seguinte, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó. Começa hoje, né? Temos aqui algumas informações, ó. México e África do Sul, onde assistir ao vivo horário escalações. Veja também a arbitragem e outras informações da partida da abertura da Copa do Mundo de 2026. A Globo, GE TV e Sport TV transmitem. Cazé TV também, tá? Não pensa não que é só a Globo aí. A Cazé TV irá transmitir todos os jogos. A Copa do Mundo 2026 começa nesta quinta-feira. México e África do Sul se enfrentam às 16 horas de Brasília no Estádio Azteca, em partida válida pela primeira rodada da competição. Olha aí, que bacana, né? Vamos pular aqui para as escalações, ó. Tá aqui a escalação do México. Tira o print, tirou o print? Belezinha? África do Sul. Olha aí, África do Sul, né? Tirou o print? Belezinha, belezinha. Arbitragem, galera. Árbitro Wilton Pereira Sampaio, brasileiro. Assistentes Bruno Pires, Bruno Bosquilha, brasileiro. Quarto árbitro Juan Gabriel Benítez, paraguaio. E o VAR Nicolas Galo, Colômbia. Boa sorte para o Wilton Pereira e para o Bruno Pires Bosquilha, né, cara? Tomara que eles façam uma boa arbitragem, porque aqui no Brasil os caras erram pra caceta, erram demais, né? Será que tem alguma notícia aqui da seleção brasileira? Deixa eu ver. Olha aqui, erro em camisa do Brasil de Neymar viraliza nas redes. Caramba, hein? Infantino, Gianni Infantino. Confira o valor. Quanto que ele ganha, será, hein? Veja o estádio de Copas do Mundo que sofrem com pouca utilização e abandono. Tem bastante notícia aqui da Copa, hein? Olha aqui, Danilo analisa críticas. Tem que analisar. E o Danilo é bom de entrevista, hein? O Danilo deveria dar uma entrevista aí na seleção. Danilo analisa críticas. Insistimos em falar em titular e reserva, o que não existe. Olha aí. Sofreu com lesões em 2018 e 2022 e vê a oportunidade de reescrever a própria história com vaga entre os titulares diante do Marrocos. Chego no melhor momento mental possível para colaborar. Galera, não vamos esquecer que o Danilo é o herói do Tetra. Ele que fez o gol na porcada, né? A porcada sangra, chora quando vê o Danilo, né? Valeu, tamo junto, saudações e até mais.